Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar, e no programa de hoje você confere histórias que mostram como Deus age por meio da música e da comunicação. Logo no começo, você assiste o testemunho da Lindinalva de Miracatu, uma história de transformação que começa com um convite simples, passa por um profundo estudo da Bíblia e se fortalece com a chegada da programação da Novo Tempo na casa dela. Na sequência, a gente fala sobre música e ministério. Você acompanha uma reportagem apresentando Nisson Charlie, isso mesmo, o novo diretor musical do quarteto Arautos do Rei, no programa A Voz da Profecia. Uma nova fase desse ministério histórico, marcada por preparo, responsabilidade e continuidade de um legado que atravessa gerações. E falando em música, no final do programa você confere o testemunho do Márcio, uma história forte que mostra como Deus usou a música para tirá-lo de uma realidade de extrema pobreza e conduzi-lo a uma vida de propósito, serviço e amor à palavra. Por isso te convido, fica conosco, esse é o Anjo da Esperança que já começou. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao programa Anjos da Esperança. É sempre uma alegria poder receber cada um de vocês aqui na nossa casa, na Novo Tempo, onde você sabe, histórias de vidas transformadas se multiplicam todos os dias. Deixa eu dar uma informação muito importante para você que acompanha a programação da Novo Tempo no YouTube. Nós tivemos um problema técnico, estamos trabalhando fortemente, com muita urgência, para restaurar o mais breve possível o nosso sinal. E aí você vai poder voltar a acompanhar a programação lá no YouTube. Mas se você quer acompanhar no mundo digital, você pode ir no nosso site ntplay.com, porque lá você também tem a transmissão da programação da Novo Tempo, tá bom? Então é só uma informação importante para você que gosta da Novo Tempo. Talvez alguém está perguntando para você, ué, eu via no YouTube, não estou vendo mais. Saiba que vai voltar muito em breve e você terá acesso a essas histórias lindas de transformação de vida como a Novo Tempo sempre apresenta. Eu quero te convidar a acompanhar comigo uma história, dessas histórias que a gente vê como a Novo Tempo ajuda as pessoas a firmarem a sua caminhada na fé, a entenderem mais a palavra de Deus, e é por isso que nós empurramos o sinal da Novo Tempo para o mais longe possível, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais vidas sejam transformadas. Eu quero te convidar a conhecer um pouco mais a Lindinalva. Ela é de Miracatu. Ela aceitou um convite para ir na igreja, viu um coral cantando, começou a frequentar a igreja e foi assistindo a programação da Novo Tempo, que a fé fez sentido, que ela se fortaleceu no entendimento e na compreensão da palavra de Deus. E a vida dela não voltou mais a ser a mesma, porque agora ela vive como quem tem esperança. É por isso que a Novo Tempo precisa continuar no ar, para ajudar outras pessoas como a Lindinalva. Quer conhecer mais a história dela? Assiste comigo. Meu nome é Lindinalva Andrade Silva, né? Moro aqui em Miracatu há 23 anos. Eu não queria nada com a igreja nenhuma, né, de evangélicos. Aí um dia um casal de Guape que me convidou para ir, né, numa igreja, né. Quando eu cheguei lá tinha um coral muito lindo, um coral que tinha mais ou menos umas 25 pessoas lá em Guape. E aí quando eu vi aquele coral, quando cantando, parecia que eu estava subindo para o céu. Nunca tinha visto, né? Então com isso eu me
me aproximei, né, da igreja. E eu gostei. Não foi fácil, né? Foi difícil. Eu fiquei mais ou menos 2 anos estudando. Eu estudei de todas a Bíblia, assim, eles me dando estudo de Gênesis até o Apocalipse, que eu queria ter um conhecimento. E eu falava assim, eu não quero sair da igreja, então eu quero ter um estudo mesmo para ter a certeza do que eu quero. E aí foi o que eu fiz, né? Então, eu hoje estou até hoje, graças a Deus. Faz 23 anos que eu estou com meu esposo, né? Mas na época, nós não tinha televisão em casa, assim, a Novo Tempo. Tinha televisão, mas não tinha chegado a Novo Tempo. Assistia em outras casas, quando eu ia, né? Mas lá em casa demorou mais, porque aquela antena antiga, depois foi que veio. Quando a Novo Tempo chegou na minha casa, foi muito bom. Nossa, eu não sei nem explicar, de tão bom que foi, né? Eu aprendi muitas coisas que eu ainda não tinha, assim, um conhecimento, né, muito da Bíblia. Então, eles explicavam muito bem, né? Então, nossa, tem vezes, até hoje, né, ainda tem, nossa, eu estou lendo ali com a Novo Tempo, naquela programa do Bíblia Fácil, né? Gosto muito também da Pedro, né, que faz o programa Vida e Saúde. Eu amo aquele programa, eu gosto de assistir muito. Gosto muito do Anjo da Esperança. Eu amo esse programa. Quando vai, eu já quero assistir, que eu amo, porque ele traz muita experiência, muita história linda, né? Muitas coisas boas. Daí eu já liguei para eles e para que o Evangelho também pudesse ir além. Longe eu ainda não posso ir, onde muitos vocês também não podem ir, mas a Novo Tempo chega lá. O Evangelho chega, né? Lá dentro do mato, lá longe, a gente não pode nem alcançar, né? Que eu já vi história de pessoas que tinham um celularzinho que não pegava nada, mas a Novo Tempo pegou ali. Numa mata, num lugar distante. Deus tem um plano na vida de cada um. Por causa dessa, eu oro muito por todos que trabalham ali. Todos os dias eu oro. E eu faço parte dessa missão. Hoje a palavra de Deus é mais clara para mim. Na época não era, mas hoje é. Hoje eu sinto realizada. Obrigado, Lindinalva, por compartilhar a sua história e nós podemos ver a relevância que a Novo Tempo tem. Eu quero convidar você, que ainda não é anjo da esperança, para se transformar em um e ser uma bênção na vida de outras pessoas, para que histórias como a da Lindinalva se multipliquem ainda mais. Você me pergunta, e como é que eu faço para ser um anjo da esperança? É muito simples. Bom, você pode ligar para nós no telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Está aparecendo aqui embaixo, tá bom? 12 21 27 30 30, tá bom? Um outro detalhe, você pode também entrar em contato conosco pelo WhatsApp. E o WhatsApp é o seguinte, anota aí, ó, 12 98176 6630. Vou repetir, 12 98176 6630. Com a sua doação, nós podemos continuar produzindo a Revista Esperança. Essa semana aqui é uma semana muito especial para nós aqui no Novo Tempo, especial para você, que é Anjo da Esperança também, porque estamos com um lançamento, é a revista Lar Doce Lar. Você sabe que nem toda casa é um lar, nem toda casa se enquadra nessa categoria de lar. E você me pergunta, o que tem que fazer para minha casa ser um lar? Bom, há tantas coisas e essa revista aqui vai te ajudar exatamente a compreender e entender o que é um lar, o que é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus dentro da sua casa. E esse material aqui, que está um material bonito, que está um material bem feito, bem preparado, bem escrito, olha só, é um material assim que vale muito, muito a pena. Esse material aqui nós enviamos gratuitamente a todas as pessoas que pedem para nós. Pessoas que querem conhecer mais da Palavra de Deus, pessoas que necessitam entender mais e mais do amor do Senhor, elas entram em contato conosco, nós enviamos esse material gratuitamente. Você pergunta, e como é que a Novo Tempo consegue mandar tudo isso de graça? Porque tem um custo, claro que tem um custo. Nós conseguimos enviar por causa de você, Anjo da Esperança, que acredita, que compreende, entende a nossa missão, o nosso ideal e se junta a nós para compartilharmos essa mensagem de amor e de bondade, tá bom?
Quero agradecer você que já é um anjo da esperança e você que ainda não é, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse projeto, essa proposta que abençoa vidas. Eu quero te convidar a ir comigo agora até a nossa tela aqui. E nós temos algumas mensagens que as pessoas estão mandando, interações que as pessoas mandam para nós. Elas chegam para nós pelo WhatsApp, através do WhatsApp da produção, tá? É outro número agora, ó. É 12 98174 0057, tá bom? 12 98174 0057. A Marluce perguntou o seguinte: qual a chave Pix do Anjos da Esperança? Bom, Marluce, é muito fácil. É anjos@novotempo.com, é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com, tá bom? Anota aí, se você quiser fazer a doação agora, você pode também. Pega o aplicativo do banco, abre, vai lá no Pix, anjos@novotempo.com e você, então, se une ao exército dos Anjos da Esperança. Tem mais uma interação aqui no nosso telão. O Guilherme: eu me inscrevi no Anjos da Esperança mês passado e agora vou fazer uma doação a cada mês por meio do Pix. Um abraço, Novo Tempo. Obrigado, viu, meu querido amigo Guilherme, porque você acredita no Novo Tempo, porque você confia no Novo Tempo e nós aqui estamos fazendo o nosso melhor para que a esperança vá ainda mais longe, para que alcance ainda mais pessoas. No próximo bloco, você vai acompanhar comigo duas histórias. A história do Misson Charlie, que é o novo diretor musical do quarteto Arautos do Rei, e uma história também que envolve música, é a história do Márcio. Essas duas histórias estão imperdíveis, tá bom? Nós vamos para o intervalo, em 2 minutinhos a gente volta e acompanha essas histórias. Até daqui a pouco. Já estamos de volta com o programa Anjos da Esperança. Como você sabe, aqui no Novo Tempo nós tivemos algumas pequenas mudanças, como é sempre o normal acontecer. Porque na Igreja Adventista, líderes são enviados para diferentes lugares, para diferentes missões. E eu quero te mostrar algumas dessas mudanças. Bom, a primeira você está vendo agora na tela. Durante 15 anos, o pastor Antônio Tostes, ele foi o diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação. E ele agora se aposentou e eu acabei assumindo o seu lugar aqui como diretor-geral da Novo Tempo, votado pela liderança da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Tivemos também uma outra saída aqui na Novo Tempo, que foi a saída do pastor Josias Silva, que trabalhou como diretor financeiro aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação e agora ele é tesoureiro da Igreja Adventista para 6 estados do Nordeste brasileiro, que nós chamamos de União Nordeste, tá bom? E também temos agora a chegada do novo diretor financeiro, que é Sávio Fernandes, que se une agora neste trabalho importantíssimo de cuidar dos recursos da Novo Tempo para que a gente continue levando mais e mais esperança. Bom, teve mais uma alteração aqui também, que foi a saída do pastor Felipe Amorim. Ah, mas ele vai sair do programa? Não, não. Ele continua apresentando o programa aqui, tá bom? Bíblia Fácil, ele não vai sair do Bíblia Fácil, ele vai seguir como apresentador, mas ele já não vai trabalhar mais aqui de tempo integral. Ele vai agora ser professor de teologia na Universidade Adventista do Nordeste, conhecido como UniAN. E para o lugar do pastor Vinícius como diretor da nossa escola bíblica, nós temos então o Vinícius Mendes, que agora ele comandará a nossa escola bíblica, que é o pulmão aqui da nossa Novo Tempo, porque nós somos uma grande escola bíblica que usa rádio, TV e internet para compartilhar esperança. Eu quero te convidar agora a acompanhar uma história, a história do Misson Charlie, que é o novo diretor musical do Quarteto Arautos do Rei, e no último dia 28 de janeiro, ele estreou no programa A Voz da Profecia. Foi a primeira participação dele na programação do Novo Tempo da TV. Quer conhecer um pouquinho mais da história do Misson? Acompanha comigo.
durante muitos anos, quem tirou melodias lindas desse piano foi o maestro Jader Santos. Ele marcou época, emocionou muita gente e agora está aproveitando a merecida aposentadoria. Mas a obra de Deus não pode parar. E desde agosto de 2025, a família A Voz da Profecia ganhou um novo integrante. Misson Charlie, que assumiu a responsabilidade de ser o diretor musical do Arautos do Rei. Coração emocionado, feliz e grato por fazer parte também dessa história tão bonita e tão incrível que esses maestros maravilhosos deixaram pra gente. Essa foi a maior surpresa, porque o amor e o carinho deles para comigo assim é incrível, é um presente de Deus e a convivência também é um presente de Deus. Eu costumo dizer que eu ganhei amigos para a vida, inclusive, são meus amigos. Misson também fala da estreia no programa A Voz da Profecia, que é exibido pela TV Novo Tempo todas as quartas, às 8 da noite. E conta ainda as novidades do Quarteto Arautos do Rei. Olha, lutei muito, estou lutando para não ficar chorando aqui, porque até uns dias atrás eu me sentava na minha sala e ouvia essas lindas histórias e canções, as pregações. Então sou grato a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Esse ano, no primeiro semestre, estaremos lançando o nosso primeiro álbum e a grande notícia é que vamos gravar nas 3 línguas, inglês, espanhol, português e também outros projetos incríveis que estamos trabalhando. Em 2025 foram 184 dias de viagem, passando por 105 cidades, 31 estados e 5 países. Uma estrada longa, cheia de desafios, mas com uma certeza constante. Deus sempre protegeu os arautos em cada passo do caminho. Mas um maestro não faz música sozinho, não é? O Arautos do Rei é uma família e por isso eu fui perguntar aos integrantes como está sendo viver essa nova convivência. Um estilo diferente, né? E é sempre bom quando há mudanças, né? Traz benefícios pro grupo, né? Tanto musical quanto no relacionamento. Eu um rapaz muito alegre, muito contente, está muito feliz de estar conosco. Nós também o recebemos com muito carinho, estamos assim maravilhados com a pessoa dele, tanto né, a pessoa como musicalmente falando, uma pessoa maravilhosa e tem trazido novos ares e espera, viu? Porque o nosso álbum já está, daqui um pouco vai sair e você verá coisas novas, muito legais que você vai apreciar muito, tenho certeza disso. Tem sido uma bênção, graças a Deus. Tem sido uma convivência muito boa, nós temos aprendido muita coisa e desenvolvido muita coisa também. Agora estamos esperando pelas coisas que virão, pelas coisas que estamos planejando fazer. E louvado seja Deus pela vida do Misson, louvado seja Deus porque ele está aqui com a gente e nós estamos muito felizes. Sempre com mudanças vem as novidades, é uma visão diferente de trabalhar, de pensar. Então, de fato, a gente acredita que isso vai agregar sempre, né? E essa não é a primeira mudança, a gente já teve várias mudanças ao longo da história do Arautos do Rei e a gente tem orado, nós oramos antes pela escolha do novo diretor musical e ele foi a resposta das nossas orações, vem com uma bagagem muito grande de trabalhos que ele já havia feito antes e também atualizado e com vontade de fazer muita coisa. Então a gente deseja que Deus esteja abençoando mais uma vez o nosso ministério, os projetos que vêm pela frente, que possa abençoar a todos os nossos queridos amigos aí nas nossas casas, ao redor do Brasil e do mundo também. Olha, Gabi, o Misson, ele é uma pessoa curiosa, no sentido de buscar coisas novas. Ele está sempre muito interessado em aprender mais, apesar de ser uma pessoa muito talentosa. E a gente vê que ele tem se inspirado em pessoas que passaram nos Arautos, que deixaram um bom legado. Isso já é uma coisa boa, já traz uma boa expectativa para o futuro, né? Para o futuro do Arautos, para o próximo trabalho. Então ele está estudando o que fazer, tem visto algumas coisas, procurado alguns compositores e a gente vê isso com muito bons olhos, né? E a gente espera realmente ter uma boa fase com os Arautos do Rei com a presença do Misson. Esperamos que Deus o abençoe, né, nessa nova fase e a nós também. O Ministério A Voz da Profecia tem mais de 80 anos de história. Começou no rádio e hoje leva a palavra de Deus, também pela TV com o pastor Gilson Brito e as músicas do Arautos do Rei. Meu coração se alegra porque você existe, você é um anjo de Deus na nossa vida. Todo esse projeto, essa estrutura, a Voz da Profecia, o Arautos, acontece e existe por Deus e por você. Continue nos ajudando e auxiliando esse projeto e esses projetos tão incríveis. Que Deus, o Eterno, abençoe sua vida.
Obrigado, Misson, por compartilhar a sua história, o seu lindo testemunho, e nós vemos como a boa mão do Senhor vai cuidando de cada detalhe. E por falar do ministério do Quarteto Arautos do Rei, a voz da profecia, tem uma outra história que chegou para nós, que é a história do Márcio. O Márcio teve um encontro com Deus e foi fundamental para ele o Quarteto Arautos do Rei, o programa Voz da Profecia, que ajudou ele a ter um novo acerto com Deus. Ele veio aqui e participou do programa Bíblia Fácil da Novo Tempo com o pastor Felipe Amorim. E tudo isso acabou contribuindo para que ele tivesse uma outra percepção de Deus e está agora numa nova fase da sua vida. E assim você entende a importância da Novo Tempo, por isso nós nos mantemos no ar, para que histórias como essa sejam realidade cada vez mais. Então, assiste comigo. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Meu nome é Márcio Duarte, eu sou do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, e hoje moro aqui em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, em Recife. Mas a minha origem é de um lugarzinho muito pobre, muito simples mesmo, na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, onde a gente não tinha contato com cultura, a gente não tinha contato com escola, direito, não tinha saneamento básico, a gente não tinha nada, né? E eu, na minha infância, por exemplo, nesse lugar, catava latas velhas, ferro velho, para poder vender, por exemplo, para poder comer. E a minha avó me levava escondida da minha mãe para uma igreja. E aí, então, eu tive contato, igreja e música, tudo a ver, né? Então, eu tive contato com a música nesse primeiro momento na igreja, mas nessa igreja, eu conheci uma pessoa que se tornou minha mãe, me adotou de uma maneira tão incrível, e ela tocava violão, sabe? Tocava bem simplesinho e tal, e ela disse, eu vou te ensinar. E aí despertou o dom que Deus tinha na minha vida, na área da música. Eu aprendi muito rápido. E daí pronto, daí eu fui para o conservatório. Do conservatório eu fui para a faculdade de música, me graduei, me pós-graduei em regência. E aí a música entrou na minha vida dessa forma. A música, eu costumo dizer que eu tenho Jesus como salvador da minha alma. E eu tenho uma música que me resgatou daquele lugar, porque é um lugar de muita perdição. E que se eu não tivesse, eu não tenho dúvida disso, se eu não tivesse entrado pela música, pela igreja ali, tocando na igreja, no Ministério de Louvor, muitos jovens da minha época hoje não existem mais, se envolveram com drogas, no tráfico. E eu costumo dizer isso, eu tenho dois salvadores, eu tenho Jesus Cristo e a música me salvou também, me resgatou também daquele lugar. Eu me apaixonei pela Bíblia. Eu sou um apaixonado pela Bíblia. Eu já li muitos livros na faculdade, muitos livros. Mas a Bíblia, para mim, é uma paixão absurda. E desde novo. Com 12 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia toda. Com 12 anos de idade. Não sabia nem ler direito, eu fui para a escola muito tarde. Mas eu já amava a Bíblia de uma maneira absurda, sabe? Eu fiz faculdade de teologia, dei aula de teologia, ainda ensino teologia. Mas eu digo o seguinte, quando eu fui para fazer faculdade de teologia, eu já sabia muita coisa que eu aprendi na escola bíblica dominical enquanto criança. Esse talvez seja o maior desafio de um compositor e de um músico criado dentro da igreja desde a década de 70, 80, 90. Porque nós pegamos a época em que a música tinha conteúdo teológico. A música era bíblica. E para você conhecer, entender muitas das vezes a letra de uma música, você tinha que conhecer a Bíblia. E quando eu comecei então essa paixão pela Bíblia, ler a palavra, estudar teologia, isso enriqueceu muito as minhas letras, as minhas canções. Porque eu tenho várias composições, gravadas e não gravadas, que são músicas tiradas da Bíblia. Aliás, eu nunca consegui compor uma música que não citasse um versículo bíblico ou a Bíblia. O meu primeiro contato, por exemplo, com divisão de vozes masculinas foi com músicas do Arauto do Rei. Se você me perguntar assim, quem foi que te indicou para ir para Novo Tempo, São Paulo? Eu não sei. Eu sei que meu telefone tocou e aí é da Novo Tempo. Queríamos lhe convidar para participar do programa e tal, Bíblia Fácil e tal. Conhece? Eu disse, não conheço não, mas eu quero conhecer. E quando eu cheguei lá, aí eu tive surpresas maravilhosas pela estrutura. Mas o que mais me impressionou foi a seriedade. Uma seriedade absurda, sabe? Eu já
participei de outras emissoras dando entrevistas. Mas quando eu cheguei na Novo Tempo, desde o início do aeroporto, quando nós fomos nos pegar lá, a van, até nos levar à sede lá da TV, uma recepção maravilhosa, sabe assim, algo inesquecível. Sabe aquela viagem que a gente faz? Inesquecível foi essa viagem lá para a TV Novo Tempo. E como me acrescentou. Isso é que foi interessante. Porque às vezes a gente que estuda muito, né, desde jovenzinho, faz curso teológico, faz isso, acha que já sabe, acha que já tá bom, né? E aí Deus vai e surpreende. Deus mostra, tá vendo aí? Você pode até saber muito, mas você não sabe tudo. Eu voltei de lá não só com mais sabedoria. Eu nem falei isso lá na hora, mas eu voltei de lá mais avivado. Eu encontrei teus altares em o meu e destinei. Márcio conta seu testemunho, sua história e a gente se emociona por aqui. Como é importante mantermos o Ministério da Música, o Ministério do Quarteto Arautos do Rei. E é por meio das doações que o Arautos do Rei continua viajando por diferentes lugares, levando as boas novas. Por isso eu quero convidar você a se tornar um anjo da esperança. O nosso telefone é fácil, é 0 operadora 12 21 27 30 30. Vou repetir, 12 21 27 30 30, tem o 0 operadora no comecinho. Ou você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é 12 98176 6630. 12 98176 6630 é o nosso WhatsApp. Pastor, eu quero mandar um Pix para Novo Tempo. Eu quero ajudar a Novo Tempo, porque a história do Misson, a história do Márcio tocaram o meu coração, o testemunho da Lindinalva. Eu fui tocado e eu quero ser parte disso, eu quero somar com vocês. Então pega o aplicativo, abre lá o aplicativo do seu banco e coloca assim, ó, Pix, e o nosso Pix é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Eu quero te agradecer, porque você confia na Novo Tempo. Eu, como presidente da Novo Tempo, tenho um compromisso com você, cuidar de cada recurso que entra aqui, para que esse recurso seja destinado à nossa missão, que é salvar pessoas, que é ajudar pessoas a terem paz e uma nova vida ao lado do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, se você não se transformou no anjo da esperança, para que hoje você seja um anjo da esperança, tá bom? E eu fico por aqui, o programa de hoje está terminando e amanhã eu volto aqui para continuar contando vocês histórias, testemunhos que inspiram a nossa vida, onde nós encontramos ainda mais a mensagem que Jesus deixou para a nossa vida. Amanhã tem Chá com Esperança também, tá bom? Então eu espero você, a gente se vê aqui no Novo Tempo, o canal da Esperança. Um abraço, até mais, tchau, tchau.